colapso do sistema de saúde, ele está ligado à capacidade estrutural do sistema de saúde. Nós temos que lembrar, e isso várias vezes foi dito e discutido, que nós não temos um sistema de saúde exclusivo para a Covid-19. O nosso sistema de saúde, ele tem que ser compartilhado entre os pacientes que têm câncer, pacientes que têm AVC, que têm infartos, politraumatizados. E o que aconteceu é que o nosso sistema de saúde, mesmo sendo privilegiado aqui na nossa cidade, na nossa região e no estado de São Paulo, a ponto de nós termos mais leitos de UTI em condição normal do que a grande maioria dos países, por exemplo, da Europa, não é? Apesar disso, essa estrutura vem sofrendo uma pressão brutal a ponto de não termos praticamente leitos de UTI e mesmo leitos de retaguarda para os pacientes. Quando a epidemia surgiu, nós expandimos a estrutura ligada ao atendimento da Covid a níveis inimagináveis num determinado momento. Chegamos a ter mais de 415 leitos de UTI, com mais de 400 leitos de retaguarda para Covid, o que é um número enorme na nossa cidade. O que aconteceu com o passar do tempo é que alguns desses leitos foram naturalmente desativados, porque nós não podemos deixar um leito vazio. Um leito vazio é como um assento de um avião voando vazio, não é? Nós temos que usar esse leito para outras finalidades. E isso foi sendo feito em todas as cidades. Com o recrudescimento da epidemia e com a agressividade com que esse recrudescimento aconteceu, o sistema voltou a ser pressionado. Mas voltou a ser pressionado um ano depois, onde algumas doenças crônicas não transmissíveis, que até então não tinham descompensado, o diabético estava relativamente controlado, o hipertenso a mesma coisa, etc. Esses pacientes começaram a descompensar, o que é natural. Se você não faz o teu controle adequado, no tempo adequado, as medicações no tempo adequado, a tendência é descompensar. Então nós tivemos uma somatória de dois problemas muito perversos, que foi o recrudescimento da pandemia com uma agressividade enorme, muito desse recrudescimento causado pela variante P1, pelo menos aqui na nossa realidade, e tivemos a manutenção de muitos casos de outras doenças que exigem a utilização de leitos hospitalares e leitos de UTI. Então, o colapso, assim chamado colapso do sistema, é uma pressão total. Eu diria que o colapso é quando nós não temos mais porta para o doente chegar e ser atendido. Isso, felizmente, não aconteceu, mas poderá acontecer. O estado de São Paulo, ele tem, a título de exemplo, 26 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. Enquanto, por exemplo, o Amazonas tem 3 leitos por 100 mil habitantes de UTI, o que mostra a diferença da estrutura muito grande e a resiliência, a capacidade que o sistema de saúde tem de expandir. Mas isso tem um limite, e o limite é o limite estrutural, é o limite de saber aonde é que a gente vai colocar o paciente. Nós vamos mudando, nós vamos transformando centros cirúrgicos em UTI, nós vamos transformando salas de recepção em enfermaria, nós vamos transformando UTI pediátrica, pouco utilizada na epidemia, em UTI de adulto. Ok, todas as medidas são feitas, mas elas são absolutamente insuficientes se não houver uma cooperação da população. Eu acho que a falta de empatia e a falta de participação da população tem causado um enorme problema no sistema de saúde. Não é só o problema estrutural, nós temos um problema funcional. Nós temos que ter médicos e profissionais de saúde. O Covid pode precisar de 10, 11 profissionais para cuidar de um doente. Os profissionais de saúde já estão cansados nesse momento, porque um ano de enfrentamento dessa pandemia com muito pouco período de descanso. De modo que, nesse momento, o sistema de saúde está muito pressionado, em alguns locais até colapsado, e nós precisamos que a população entenda. Vai chegar um momento que não teremos para onde correr. Nós teremos a falta de porta, a falta de estrutura para poder atender a todos os nossos pacientes. Hoje nós dependemos muito mais da população do que do próprio sistema de saúde. O sistema de saúde está chegando no seu limite.